Capítulo 9. O duelo à meia-noite. Num mundo onde a magia entrelaça cada momento do dia, Harry Potter, o jovem que sobreviveu, deparou-se com uma rivalidade que ultrapassava até a antipatia nutrida por seu primo Duda. Draco Malfoy, herdeiro de uma linhagem de bruxos da Sonserina, emergia como a personificação da arrogância e do desprezo, desafiando a paciência de Harry desde o instante de seu encontro. Os recém-chegados à Grifinória raramente cruzavam com os da Sonserina, exceto nas tensas aulas de poções. Um alívio breve até o anúncio que uniria as casas em uma nova frente, as aulas de voo. A notícia, fixada na sala comunal da Grifinória, foi recebida com desgosto coletivo. A ideia de se expor ao escárnio, especialmente sob o olhar crítico de Draco, desanimou Harry, apesar de seu anseio pela liberdade que o voo prometia. Rony, seu fiel amigo, tentou infundir otimismo, duvidando abertamente das proezas autoproclamadas de Draco no quadribol. Este, por sua vez, não poupava palavras para se gabar de suas habilidades aéreas, frequentemente entrelaçadas em histórias de escapadas miraculosas da vigilância trouxa. As conversas sobre quadribol permeavam o cotidiano de Hogwarts, especialmente entre aqueles criados em lares bruxos. Rony e Seamus Finnegan compartilhavam histórias de aventuras juvenis nas alturas, enquanto Dino Thomas e Rony discutiam a estranheza de esportes trouxas que se limitavam ao chão e a uma única bola. Harry, observando com humor o desconcerto de Rony diante da imobilidade dos jogadores de futebol num pôster, encontrava um momento de leveza na antecipação daquilo que temia. Neville Longbottom, cuja relação com a gravidade já era complicada mesmo em terra firme, via-se diante de um desafio aterrorizante, jamais tendo experimentado o voo devido ao zelo excessivo de sua avó. Hermione Granger, sempre ávida por conhecimento, buscava na literatura uma forma de superar o nervosismo que o voo lhe causava, sem sucesso em tranquilizar-se ou a Neville com teorias e técnicas. Neville, conhecido por sua tendência ao esquecimento e à má sorte, recebeu um presente singular de sua avó, um lembrol. A pequena esfera de vidro, habitada por fumaça branca e destinada a lembrar seu portador de obrigações esquecidas, iluminou-se num alarmante vermelho sob o toque de Neville, sinalizando um lapso na memória do jovem. A curiosidade e a preocupação mal tinham tempo de se misturar quando Draco Malfoy, sempre à espreita por uma chance de diminuir os da Grifinória, apoderou-se do lembrol. A tensão escalou rapidamente, com Harry Potter e Ron Weasley erguendo-se em defesa de Neville, prontos para o confronto. Contudo, a intervenção ágil da professora Minerva McGonagall, cujos olhos pareciam ter o dom de prever e desmantelar disputas, dissipou a briga antes que se inflamasse. O incidente se desenrolou com Draco, sob o olhar desaprovador da professora, devolvendo o lembrol e recuando com seus eternos seguidores, Crabbe e Goyle, deixando uma atmosfera de ressentimento e uma breve vitória para Neville e seus amigos. À tarde, o cenário mudou para os vastos campos verdes de Hogwarts, onde o céu claro e a brisa suave formavam o palco perfeito para a tão esperada aula de voo. Os alunos da Grifinória, pulsando com uma mistura de excitação e ansiedade, reuniram-se no campo designado, já ocupado pelos da Sonserina, encontrando as vassouras de treinamento alinhadas em espera. No instante em que as vassouras de Hogwarts, objetos de incontáveis lendas e descontentamentos, foram postas à prova, Madame Hooch, a árbitra dessa iniciação, emergiu como um símbolo de autoridade e expertise. Seus cabelos grisalhos e olhos amarelos de falcão não deixavam margem para dúvida. Ela era a mestra dos céus naquele campo. Com uma rispidez que cortava o ar tanto quanto suas palavras, ordenou que os alunos tomassem suas posições ao lado das antiquadas vassouras, antecipando o momento em que a terra e o céu se encontrariam sob o comando de suas vozes jovens. Harry Potter, cuja vida até então fora uma cadeia de descobertas e confrontos, olhava para sua vassoura com um misto de respeito e desafio. Ao comando de Madame Hooch, sua vassoura saltou para sua mão, um feito não compartilhado por todos,
como Hermione Granger e Neville Longbottom descobriram, cada um enfrentando a rebeldia de suas próprias vassouras. A lição de Madame Hooch sobre como montar e manter o controle era uma dança de equilíbrio e poder, um prelúdio para o verdadeiro teste que viria com o apito. A tensão cresceu, enquanto os alunos se preparavam para o primeiro voo. Contudo, a ansiedade de Neville ultrapassou o limite do suportável e, em um impulso precipitado, desobedeceu ao cronometrado comando de Madame Hooch, lançando-se ao céu como um pássaro em seu primeiro voo temerário. A altura conquistada em instantes tornou-se um novo inimigo, e o terror, visível no rosto de Neville, antecipou a queda inevitável que se seguiu, um prelúdio de dor e fracasso. O impacto contra a terra, surdo e cruel, não apenas selou o destino de Neville com um pulso quebrado, mas também suspendeu o tempo e a respiração dos que testemunhavam. Madame Hooch, com um rosto agora espelhando a palidez do aluno caído, decretou um impasse, impondo uma imobilidade carregada de tensão enquanto acompanhava o menino lesionado, cujas lágrimas e dor eram um testamento silencioso das alturas sonhadas e da queda imposta. Enquanto o silêncio caía sobre o campo de Hogwarts, um confronto tomava forma, não apenas entre dois jovens bruxos, mas entre a honra e a mesquinhez. Draco Malfoy, com um brilho de triunfo prematuro, zombava da queda de Neville Longbottom, arrancando risos e deboches de seus comparsas da Sonserina. Parvati Patil, da Grifinória, erguia-se em defesa, mas era rapidamente menosprezada por Pansy Parkinson, cujas palavras destilavam desdém pela compaixão. No meio desse tumulto, o Lembrol, símbolo de preocupação e cuidado da avó de Neville, tornava-se o objeto da discórdia. Harry Potter, movido por um senso de justiça que superava as ordens de permanecer imóvel, desafiou as advertências de Hermione Granger. Seu coração pulsava com a determinação de corrigir um erro, uma missão que o levou a voar, uma experiência que transformou o medo em triunfo, o desamparo em poder. Enfrentando Draco Malfoy nas alturas, Harry descobriu uma habilidade natural, um dom para o voo que o elevava não apenas acima do chão, mas acima das dúvidas e da hesitação. O embate aéreo, marcado por manobras ousadas e desafios arrojados, culminou em um jogo de astúcia e velocidade. Draco, percebendo-se superado, lançou o Lembrol aos ares, numa última tentativa de salvaguardar sua dignidade. Mas Harry, com os olhos fixos no prêmio e o vento como companheiro, mergulhou em uma corrida contra o tempo e a gravidade. A captura do Lembrol, a centímetros do chão, não era apenas uma vitória física. Era uma afirmação de coragem, habilidade e um prenúncio de lendas a serem escritas. A adrenalina que pulsava nas veias de Harry Potter dissipou-se tão rapidamente quanto uma sombra ao meio-dia sob o sol escaldante. A aproximação da professora Minerva McGonagall, a autoridade e a disciplina personificadas, prometia uma tempestade. A reprimenda que se seguiu, carregada de incredulidade e uma ponta de admiração relutante, ecoou como um prenúncio de desastre. As tentativas de defesa de seus colegas foram silenciadas, um após o outro, por uma autoridade inquestionável. A marcha pelo castelo, com Harry a reboque, era a procissão de um condenado, cada passo ressoando com o peso da inevitável expulsão. Subiram os degraus da grande escadaria de Hogwarts, atravessaram corredores que pareciam julgar silenciosamente o jovem Potter. A mente de Harry, um turbilhão de arrependimento e resignação, já vislumbrava um futuro sombrio ao lado de Hagrid, longe da magia que acabara de começar a explorar. A parada diante da sala de aula do professor Flitwick, no entanto, introduziu um elemento de confusão à sua agonia. A solicitação de McGonagall pelo Wood não fez senão agravar o mistério, até que a revelação de que Wood era, na verdade, um estudante, dissipou momentaneamente as nuvens de desespero. A cena que se seguiu, longe dos olhos julgadores de pirraça, o poltergeist revelou um destino diferente para Harry, um não marcado pela desonra, mas pelo reconhecimento de um talento inato. A admiração e a surpresa de Olivia Wood,
o capitão do time de quadribol da Grifinória, e a revelação de Minerva de que Harry não só escaparia do castigo, mas seria elevado à posição de apanhador do time, foram um bálsamo para sua alma atormentada. A menção de uma vassoura decente, uma Nimbus 2000 ou uma Clean Sweep 7, e o aceno de aprovação para contornar as regras para o benefício do time soaram como música aos seus ouvidos. A severidade de McGonagall deu lugar a um raro sorriso, um reconhecimento do legado de James Potter, um jogador de quadribol excepcional, refletido no talento emergente de seu filho. O jantar naquela noite em Hogwarts ressoou com o murmúrio de futuras lendas, com Harry Potter no cerne de uma revelação que surpreendia e deslumbrava. Ron Weasley, paralisado pela notícia de que seu melhor amigo havia sido escolhido como o apanhador da equipe de quadribol da Grifinória, mal podia acreditar que Harry quebrara a tradição ao ser selecionado ainda no primeiro ano. A surpresa de Rony era um eco das próprias emoções de Harry, uma mistura de orgulho e antecipação pela responsabilidade que agora carregava. O burburinho cresceu com a chegada dos irmãos Weasley, Fred e George, cujo entusiasmo pelo novo membro da equipe irradiava confiança e promessas de glórias futuras. A expectativa era palpável. O time da Grifinória estava prestes a entrar numa nova era, possivelmente marcada por vitórias e pela reconquista da tão almejada taça de quadribol. Contudo, a atmosfera de comemoração foi brevemente interrompida pela chegada de Draco Malfoy, cujo desdém e provocação buscavam minar a confiança de Harry. A tensão entre os dois culminou num desafio para um duelo, um conceito até então estranho a Harry, que aceitou, impelido mais pelo orgulho do que pela razão. Rony, sempre leal, rapidamente se ofereceu como padrinho de Harry no duelo, embora ambos tivessem pouco conhecimento sobre o que isso efetivamente envolvia. Hermione Granger, testemunha não tão silenciosa daquele desafio, interveio com uma mistura de preocupação e reprimenda, lembrando os riscos e as consequências de tal ato impulsivo. Sua tentativa de dissuasão, porém, foi recebida com frieza por Harry e Rony, deixando-a mais uma vez à margem. Na quietude da noite, enquanto Hogwarts dormia, Harry jazia acordado, refletindo sobre os eventos do dia. A emoção de ser nomeado apanhador e a perspectiva de enfrentar Draco em um duelo se entrelaçavam, tecendo uma tapeçaria de ansiedade e expectativa. A solidariedade inabalável de Rony contrastava com a crítica preocupada de Hermione. Na calada da noite, sob o manto da escuridão, Harry, Rony e Hermione enfrentavam uma encruzilhada moral e literal dentro dos corredores de Hogwarts. Neville, ainda abalado por uma estadia no hospital, encontrava-se inadvertidamente no caminho de seus planos. Rony havia passado horas a fio preparando Harry para o que poderia ser uma batalha de feitiços, apesar de suas memórias falhas sobre como se proteger adequadamente. A ameaça de serem descobertos por Filch ou pela austera Madame Norrara pairava no ar como uma névoa densa, adicionando uma camada de urgência à sua missão já arriscada. Harry estava dividido entre a obediência às regras da escola e a oportunidade de confrontar Draco, cuja presença desdenhosa assombrava seus pensamentos. A decisão foi tomada sob o véu da noite. Partiriam. Ao se aventurarem, uma silhueta surgiu das sombras. Hermione Granger, com sua determinação férrea e robe cor-de-rosa, repreendendo-os por suas escolhas imprudentes. Sua interrupção foi recebida com indignação, especialmente por Rony, que via em Percy, o monitor, uma ameaça ainda maior à sua liberdade noturna. Apesar das advertências de Hermione sobre as consequências de seus atos, Harry e Rony estavam decididos a prosseguir, arrastando consigo a relutante Hermione após um imprevisto com a mulher gorda, que havia deixado seu posto. Não muito longe dali, encontraram Neville, perdido e sozinho, temendo a escuridão e seus habitantes. Sua vulnerabilidade e o desejo de não ser deixado para trás tocaram os corações dos companheiros, apesar dos protestos de Rony sobre os riscos que sua presença adicional poderia acarretar. Com o grupo inesperadamente formado, avançaram com cautela, guiados pela tensão e pelo desconhecido.
Os corredores de Hogwarts, normalmente um local de aprendizado e risadas, haviam se transformado em um labirinto de sombras e perigos, onde até o menor dos sons, como um simples resmungo, poderia ser um encontro indesejado. À medida que a luz da lua se infiltrava pelos corredores de Hogwarts, banhando-os com um esplendor etéreo, Harry e seus companheiros avançavam com um misto de determinação e cautela. A Sala dos Troféus, seu destino, estava imersa numa tranquila escuridão, apenas quebrada pelos reflexos prateados e dourados dos troféus que reluziam sob o toque gentil do luar. A tensão entre os amigos era palpável. O atraso de Draco alimentava especulações e ansiedade. Subitamente, o silêncio foi cortado por vozes. Era Filch, acompanhado de sua leal Madame Norha, em sua busca incansável por transgressores noturnos. A surpresa transformou-se rapidamente em pânico. Sinais frenéticos de Harry instigaram uma retirada precipitada, enquanto a sombra de Filch se aproximava perigosamente. O destino, contudo, reservava-lhes uma armadilha. Neville, tomado por um susto repentino, provocou um estrépito ao derrubar uma armadura, desencadeando um caos que ressoou pelos corredores ancestrais. A ordem de fuga de Harry foi imediata e inquestionável. O quarteto desembestou por corredores e galerias, um turbilhão de passos e sussurros, até encontrarem refúgio numa passagem secreta, um oásis momentâneo de paz em meio à tormenta. Lá, ofegantes e com os corações a mil, conjecturaram sobre a cilada de Draco, uma revelação amarga para Harry, embora relutasse em admiti-la. A urgência de retornar à segurança da torre de Grifinória era evidente, mas o caminho para casa estava longe de ser direto. Uma nova ameaça emergiu na forma de Pirraça, o Poltergeist, cuja alegria maliciosa em descobrir os aventureiros noturnos era evidente. Suas tentativas de silenciá-lo foram em vão. A traição de Pirraça reverberou pelos corredores com um alerta ensurdecedor. Num átimo sob a batuta caótica de Pirraça, os corredores de Hogwarts tornaram-se palco de uma perseguição desenfreada. Harry, Hermione, Rony e Neville, 4 almas enlaçadas pela urgência do momento, encontraram-se diante de uma porta que se revelou um portal para o desconhecido, graças à prontidão e ao feitiço bem aplicado por Hermione. Com o coração batendo a mil e o fôlego roubado pelos acontecimentos vertiginosos, refugiaram-se além da porta, somente para serem confrontados por um desafio ainda mais aterrorizante. Era um corredor proibido, lar de um guardião tão formidável quanto inesperado. 3 pares de olhos arrebatados pela loucura, 3 narizes tremulantes ao vento e 3 bocas, gotejando uma expectativa feroz, enfrentavam-nos. Um cão de 3 cabeças, monstro de pesadelos esquecidos, guardava mais do que mistérios. Guardava segredos enterrados nas profundezas de Hogwarts. A escolha era implacável: enfrentar a ira de Filch ou a fúria primordial encarnada diante deles. Com corações pulsantes e a adrenalina a correr-lhes nas veias, retrocederam, não por covardia, mas por uma sabedoria nascida do instinto de sobrevivência. A fuga foi sua aliada, guiando-os através de corredores e sombras, de volta à segurança precária da torre de Grifinória. O enigma do cão guardião reverberava em seus pensamentos, uma charada envolta em perigo e em aventura. Hermione, com sua percepção aguçada, lançou luz sobre a verdadeira natureza de sua guarda. Um alçapão, um segredo velado sob o manto da escola. As palavras de Hagrid, um eco distante em suas mentes, sussurravam sobre a segurança inigualável de Gringotts e, por extensão, de Hogwarts. A descoberta os deixou à beira de um abismo de conjecturas. O que poderia ser tão valioso, tão vital, a ponto de ser guardado sob a vigilância de tal criatura? O mistério do pacote do cofre 713 agigantava-se em suas mentes, uma peça de um quebra-cabeça que desafiava não apenas a sua coragem, mas a sua compreensão dos perigos e maravilhas que Hogwarts escondia em seu coração. Assim, na quietude da noite que lentamente cedia lugar ao alvorecer,
Os 4 amigos ponderavam entre o temor e a fascinação sobre os segredos que os corredores antigos de Hogwarts guardavam, sabendo que, de algum modo, o destino os havia escolhido para desvendar o véu que encobria verdades ancestrais. Você ouviu mais um episódio do Bardo Preguiçoso? Se você curtiu, clica no gostei e nos ajude a divulgar para mais pessoas. Para não perder nenhum episódio, clica no sininho. Muito obrigado e até a próxima história.